excitação, né? Eu não sei se, mesmo que eu com o circuito não estando sintonizado, por que que em 80 funciona, dá tanta excitação, entendeu, o Hércules? E essa bobina, eu não contei o meu de Spira, não dá nem para contar. Ele fez uma bobina mais ou menos aí de 1,5 centímetro de diâmetro. Não chega a 1,5 centímetro de diâmetro, não. 1,2 centímetros por aí. Deve ser, né? O diâmetro, 1,2 centímetros. E enrolou aquele fio fininho, deve ser um fio bem fino, não é? Bem fininho, né? Não sei, será talvez 25 por aí, né? Aquele fio esmaltado bem fininho. E ele enrolou em cima dessa bobina aí de 1,2 centímetros de diâmetro, o comprimento dela é quase que integral, que dá mais ou menos uns 7 centímetros. Uns 7 centímetros de comprimento de enrolamento, né? Aquele fio 25, mais ou menos. Não, é mais ou menos, eu não medi não. Mas até para contar é difícil, porque é muita coisa de Spira. E tem um capacitorzinho paralelo de 25 PF, né? E 80, quer dizer, como é que eu operei aqui? Em 80 sempre deu boa excitação. Então eu fui diminuindo lá o valor do capacitor, foi aumentando a excitação lá dos 40, né? E aí, quando ele todo aberto, é onde está o melhor resultado. Não está sintonizado, eu acredito, né? Como você falou. Mas em 80 o troço funciona bem pra caramba, né? Sobra excitação, né? Mas eu vou fazer essa experiência aí, dá pra fazer, né? Tirar um pouquinho de Spira para ver se pelo menos se continuar funcionando em 80, né? E eu sintonizar para 40, tá resolvido o meu problema. Tá bom, Hércules? PY4DRZ, PY1AMB. Ô Moniz, é o seguinte, essa bobina aí ela tá sintonizando só nos 80. Quando você passa para 40, o circuito da frente dobra. O circuito da frente ela só sai 80 aí. Farroupilha, Papai Yankee 1, Kilo Whisky. Você quer farroupilha? É Papai Yankee 1, Kilo Whisky. Você quer farroupilha? Papai Yankee 1, Kilo Whisky. Você quer farroupilha? Papai Yankee 1. O dobro de 3.650 é 7.300. Então você tem uma discrepância na sintonia. Se você sintonizar para o máximo lá no meio da faixa do 80, nos 40 fica fora. O meio da faixa, lógico, porque a bobina é fixa para a faixa toda. Então o certo é você fazer isso, ajustar ela nos 40, porque no 80 vai sobrar. Ela já tem, essa bobina, na verdade, ela está sintonizando 80, o circuito da frente que está multiplicando por 2. Então se a excitação for pouca, ele não dá um múltiplo com força, você está entendendo? Porque geralmente o harmônico, o dobro da frequência, ele tem mais ou menos metade da potência de que tem a fundamental. Então vamos supor que ele tem 1000 watt em 80 metros, lá em 40 metros, quando você dobrar, ele vai dar metade. Vai dar 0,25 watts. Então o certo você, no caso, é sintonizar ela, por exemplo, no meio da faixa dos 40, que é 7.150. Se você dividir por 2, 7.150, vai dar 3.575. Ok? 3.575 é o começo da faixa dos 80, que começa em 3.500. Aí que está o problema. Então, se você quer excitação, como ela está sobrando excitação lá nos 80, porque ela é uma bobina com um baixo Q, um baixo fator de mérito, ou seja, é bastante indutância e pouca capacitância, justamente para você ter as harmônicas convenientes. Então você faz isso, você tira a bobina aí, você diz que é 1,5 centímetros, você pode tirar umas 4, 5 Spira e sintonizar no máximo nos 40, para dar o máximo de excitação, a hora que você dá aquele máximo. Você vai ver que lá nos 80 vai continuar praticamente funcionando a mesma coisa, porque a indutância
no caso aí, ela aumenta 4 vezes. Quando você dobra a frequência, tem 2 maneiras de você dobrar a frequência no circuito sintonizado. Para você manter o mesmo fator de mérito, o mesmo Q do circuito, você tem que dividir a bobina por 2 e o capacitor por 2, para você ter o dobro da frequência. Agora, se você manter a bobina, você tem que dividir o capacitor por 4, ok? Para você dobrar a frequência. Aí que tá o negócio. Então, ele ajustou isso aí, no caso ele fez a bobina com fator de mérito bem pequeno, por 80 metros, mas lá para 40 fica menor ainda. Só que nesse caso você tem que sintonizar ela nos 40, porque você está pegando o múltiplo dela. Você pode fazer com tranquilidade que vai dar certo. Você tira a bobina fora, desenrola aí umas 4 espiras, coloca no lugar e sintoniza nos 40 metros, não sei aonde que você vai pôr, no meio da faixa, onde quer, porque o meio da faixa dos 80 é 3.650. Para coincidir o máximo no 80 e o máximo no 40, a frequência no 40 é 7.300, que já está no fim da faixa. Você entendeu, ô Moniz? Então você faz isso, você tira a bobina fora, desenrola aí umas 4, 5 espiras só, tá bom? Aí você vai ver que o capacitor vai fechar o capacitor, vai sintonizar o máximo de 40. E lá nos 80 vai praticamente ficar a mesma coisa, ok? PY4DLZ, PY Alpha Mike Bravo. Ah, entendi, Hércules. Não, entendi sim. Inclusive ele quando fez, né, você falou em dobrar, ele quando fez, já tinha um VFO, né? Mas aí ele realmente, a fundamental era, parece que, era acho que 160, né, a frequência fundamental aí do VFO, né, eu oscilava em 160, aí dobrava para 40 e depois dobrava para 80 e depois para 40. Mas eu fiz a alteração, coloquei o DDS, né, e funcionou, né, coloquei então, na verdade, esse circuito sintonizado, ele está, quando eu estou em 80, eu entro já com a frequência de 80 metros, né? Quando eu passo para 40, eu mudo aqui no DDS, aí eu saio da colina fundamental. Então, quer dizer, ela não precisa dobrar, né? É isso que eu estou falando para você, né? Porque eu não entendi por que ela funciona tão bem em 80. Realmente ela deve estar sintonizada nos 80, né? E nos 40 tá fora, né? Talvez, né? Não sei. Mas ela não, agora a função dela não é mais dobrar, não. Eu só dobro na excitadora, na válvula posterior dela, né? Na 2E26, né? Aí dobra, aí desculpa, eu não dobro em lugar nenhum. Eu estou saindo tudo na fundamental. Vai até o final do circuito na fundamental, né? Eu saio em 40, eu estou oscilando em 40, passa nesse circuito, passa na excitadora e vai lá para 813 e 80. E quando eu passo para 40 também está tudo em 40, né? Não está nada em não está dobrando em lugar nenhum, né? Tá bom? E como o DDS aí você sai na fundamental e não balança, então é isso que eu estou fazendo. Então eu não estou dobrando não. E eu já fiz uma experiência, viu, o Hércules, de colocar, vi alguns projetos aí, o pessoal põe um choque, né? Aí eu pus um choque lá de substituir esse circuitinho por um choque de RF, né? Também já fiz essa experiência. Mas eu coloquei um choque talvez pequeno, coloquei um choque de 1 mR, né? O que aconteceu? Em 80 continuou funcionando bem em 80, mas aí 40 parou de funcionar, aí 40 eu não consegui nada em 40, né? E eu tô assim, tô com isso, né? Bom, a gente tenta entender o que está acontecendo, né? E fazer as experiências, né? Mas eu não entendi muito bem como funcionou. O que você falou, eu entendi tudo, tá tudo certo, né? Mas se eu estivesse dobrando, eu não estou dobrando nada. Eu estou saindo na fundamental em 40 e saindo na fundamental em 80, aqui. Bom, agora você já mudou a
história do negócio aí. O circuito sintonizado está sintonizando no 80. Quando você joga 40 nele, ele está funcionando como choque. O mais certo aí é você fazer uma tomada na bobina com uma chavinha. Você vê o meio do enrolamento aí, você põe no meio do enrolamento aí, põe uma chavinha. Ok? Você curta-circuita metade da bobina. Ok? Você curta-circuita metade da bobina aí. Você põe junto com a chavinha o trimmer. E deixa o outro trimmer lá. Então quando você curta-circuitar metade da bobina, você vai ter praticamente metade da indutância. O capacitor vai ter que dobrar. Ok? Então você vai ter que ir na chavinha, na derivação da bobina, você põe lá uma derivação, no meio dela, eu não sei quantas espiras tem. Mas você, por exemplo, desenrola metade dela, faz um terminalzinho, depois enrola de novo e faz um chute ali. E põe uma chavinha para você curto-circuitar a parte de cima. Ou mudar o tap de alimentação, ou alimenta no meio ou alimenta no extremo. E o trimmer você ajusta nos 40 metros, que quando você passar para os 80, aliás, você vai ter que, no caso, diminuir, aumentar a capacitância. Porque a bobina, quando você dobra a frequência, aquilo que eu falei, se você manter a bobina constante, o capacitor, quando você dobra, tem que dividir por 4. Quando você divide, você está entendendo? Então, você está em 80 metros, o capacitor está dando 100 PF, por exemplo. Na mesma bobina, para ir para 40 metros, o capacitor tem que dar 25 PF, com a mesma bobina. Agora, se você bota metade da bobina, você vai ter que botar metade do capacitor. Então, se o capacitor para 80 metros tiver, por exemplo, com 100 PF, quando você botar na metade da bobina, o capacitor para sintonizar metade da bobina tem que ser 50 PF. Tá bom? Então é assim que funciona. Aí que tá, você está usando um DDS na fundamental. Você está tendo aí a bobina nessa condição, aí ela está funcionando como choque de LF, mas pré-sintonizado. Ok, o Muniz? O ideal aí é fazer a chave de onda aí, você mudar a bobina para o meio e para a beirada. Quando está em 80 metros, você usa a bobina toda e tem um trimmer lá, para você ajustar para o máximo no 80. Quando você passa para 40, você curta-circuita, aí tem um outro trimmer lá para você fazer a sintonia. Então os trimmers são independentes. Um para 80 e um para 40 na chavinha. Então quando ele vai bobina toda, na chavinha, quando a bobina toda, tem um trimmer lá para sintonizar o meio da faixa de 80. Quando você passa para 40, lá do outro lado da chavinha, a bobina vai conectada e você tem lá o trimmer para sintonizar os 40 metros. Aí sim, é o mais correto. Agora, senão não tem jeito, senão não dá. Aí você tem que entrar em 80 e multiplicar. E no caso, para que o DDS então, né? O DDS é no fundamental. Você dobrar, você vai ter que manter o DDS em 80 metros. E trabalhar na metade da frequência que você está saindo. Por exemplo, porque 7.185 dividido por 2 dá 7.000, dá 3.000, dá 3.192.5. Para dar 7.185, você entendeu, o Moraes? Então aí você tem, Moraes não, o Muniz. Então é isso. O certo então é você botar uma chavinha de onda aí e comutar essa bobina. Ou você põe uma outra bobina aí com metade das espiras no outro lado da chavinha com o trimmer dela. Então, o circuito de sintonizado, ora a placa da válvula vai na bobina dos 80, ora vai na bobina dos 40. E na hora que ela vai para 80, já está lá a bobina do 80 com o trimmer dela. Quando você for para 40, vai estar a bobina com o trimmer dela. Então você vai comutar aí o terminal da placa da válvula em qual bobina você vai trabalhar, 80 ou 40, porque a alimentação mais B fica nas duas embaixo. Ok, ô Muniz, vê se você entendeu aí. Entendi sim, Hércules, entendi. Mas você falou uma coisa no câmbio anterior interessante, né? Quer dizer, essa bobina pode funcionar como um choque também, né? Quer dizer, ela deve estar funcionando como choque na situação que está agora, né? Ela deve ter, ela pode estar até pouco fora de sintonia, mas ela deve estar sintonizada nos 80, né? Esse circuitinho. Quando eu passo para 40, ela de repente, como ela é grandona, né? Tem uma indutância elevada,
Aí como mudou para 40 metros, a reatância indutiva também vai, eu não sei se multiplicar por 2 ou por 4, não por 2, né? Eu acho que é por 2. Quer dizer, ela funciona, de repente, em 40 está funcionando como choque, né? A situação que está hoje, né? Ele está sintonizado para 80, né? Ele fica um pouco fora, mas ainda assim tem excitação. E quando passa para 40, essa bobina virou um choque, é isso? A situação de hoje? É, por causa disso, ela está ameaçando, porque é o seguinte, a indutância e o capacitor parasita está ameaçando sintonizar nos 80. Está ameaçando sintonizar nos 80. Por isso que quando você pôs o choque de RF não funcionou em 40, por causa disso. Porque mesmo aí nos 40 metros, quando você passa aí para 40, ela está sintonizando no começo lá. Ela deve estar num ponto de sintonia de mínimo da bobina. Por isso que você vai abrindo o capacitor, ela vai querendo sintonizar aquilo que eu falei para você. Se com 25 TF ela está sintonizando 80, para sintonizar 40, ela vai ter que estar com um quarto de 25, vai dar 6 PF. 6 PF, então 6 PF, a parasita do circuito, a entrada da 2E26, se não me engano é 10 ou 12 PF. E tem a placa da própria válvula, que é 6CL6, que também tem uma capacitância, placa catodo. Essas capacitâncias entram no jogo. Por isso que o trimmer, você abriu tudo aí, se você tirar a cabecinha do trimmer fora, vai dar mais excitação um pouco, você vai tirar 3 PF ali, que é o mínimo dele é 3 PF. Vai dar um pouquinho mais. Então, é essa a situação. Ok, Muniz? Como você está trabalhando aí? Você pode usar a mesma bobina aí, mas chavear o capacitor só. Para 80 é um capacitor, para 40 é outro capacitor que você põe. Ó, você liga em 80 metros a bobina toda com capacitor. Quando você põe em 40 é a bobina toda com outro capacitor. Só que a bobina aí está com muita indutância. Você está entendendo? Você teria que diminuir a bobina, certo? Você diminui aí a bobina, as 4, 5 espiras, ou 6 espiras que seja. Põe a chavinha, põe 80 metros e ajusta o trimmer no máximo no meio da faixa que você vai trabalhar, 3.650. Quando você passar para 40, aí você vai ter um outro trimmer. Sai, desliga aquele trimmer e liga o outro. E você ajusta para o máximo, por exemplo, em 7.150. Mas você vai ter de qualquer maneira que diminuir a bobina, ok, Muniz? É o caminho mais simples aí, você não precisa enrolar a bobina. Você vai só desenrolar. Você vai diminuir a indutância dela, tanto em 80 como em 40, porque aí é o seguinte, só que o capacitor para 80 vai aumentar, e o de 40 vai aumentar também, só que vai aumentar assim, vai ser um quarto do valor do outro. Com a mesma bobina, você dobrou a frequência, você vai ter praticamente um quarto do valor do capacitor. E você não precisa mexer na bobina, você só vai tirar umas 4, 5 espiras aí. Aí você põe uma chavinha, botando um trimmer para sintonizar 80, e outro trimmer para sintonizar 40. Então quando você passar para 40, você vai botar outro trimmer, vai sintonizar em 40. É só isso, vai somar. Aliás, você põe um trimmer para sintonizar 40. Depois quando você passa para 80, ele soma mais um trimmer. Vai ter mais outro trimmer, aí você liga mais um trimmer para sintonizar. Então quando você desligar o trimmer que você somou, está em 40. É assim que faz, usando a mesma bobina para você sintonizar 80 e 40, só mudando o tipo do capacitor. Então você vai ter que diminuir as espiras da bobina de qualquer maneira, para poder alcançar os 40, que ela está muito grande. Aí você bota um trimmer para sintonizar 80 e um trimmer para sintonizar 40, junto com aquele. Quando você põe 40 metros, é um trimmer só. Quando você põe 80, é os dois trimmers em paralelo. Só que um você já ajusta em 40, o outro você ajusta em 80. Pronto, ok? Ah, ok, fica mais simples, né? Não, vou fazer aqui o teste, viu? Vou fazer o teste, né, direitinho. É meio difícil de mexer, viu, Hercules, pela construção, né? Que é um projeto antigo, né? E quem idealizou é até do Portela, do PY1IO, né? É o próprio transmissor, né? Mas estava sem um excitador, né? Aí o Gilmar que deu essa ajeitada, né? Mas está saindo, eu estou funcionando agora em 40, né? Apesar de
excitação não tá. Em 80 é muito mais tranquilo, né? Ele fez também no projeto original, viu, o Hércules? Ele colocou um controle de nível onde eu consigo, todas as válvulas do excitador, inclusive a 2E26, eu consigo, com potenciômetro, eu consigo mexer na screen, né? Eu consigo aumentar a tensão de screen, né? Então, quando chegar em 80, eu trabalho com a tensão de screen mais baixa, né? Quando vai para 40, eu tenho que ir lá no potenciômetro e aumentar a tensão de screen, né? Para poder ter alguma excitação aí, é assim que eu estou operando, né? Então eu queria ver se eu corrigia, né? Sem complicar muito, porque é difícil, né? O excitador, ele construiu no meio, né? Ele fez o excitador, montou o excitador com primeiro, né? Depois ele montou o resto do transmissor. Então tem uma janela, tem um buraco, é difícil de você mexer ali nesse circuito, né? Depois eu até falei pro Gilmar como é que ele conseguiu mexer lá. Eu mexi, mas é difícil, viu? O acesso é muito difícil. Então, mas eu vou dar um jeitinho aqui. E eu queria ver se eu conseguia acertar, para não mexer muito, né? Para botar de uma vez só. Mas eu tenho que fazer um teste. Vou fazer esse teste que você falou, né? Primeiro eu vou fazer o contrário. Eu vou chegar em 80 metros e vou mexer no trimmer para ver se confirmar se realmente ele está sintonizado nos 80, né? Vou deixar tudo padrão. Eu vou mexer no trimmer para ver se ele vai dar o dip, né? Lá nos 80, né? Aí tá certo, aí concluo que realmente ele está sintonizado em 80, né? Depois eu vou fazer do jeito que você falou, aí eu acho que dá para fazer, né? Dá para fazer, botando mais um capacitorzinho paralelo, né? Que eu possa, quando estiver em 80, trabalhar com os dois em paralelo, quando estiver em 40 só com um, né? É uma possibilidade, sim. Eu acho que dá para fazer. Eu vou fazer, com paciência aqui eu vou acertar. Obrigado aí pela tua paciência comigo, viu, Hércules? PY4DRZ, PY1AMB. Ok, Maniz, não, você tem que de qualquer maneira diminuir as espiras da bobina. Com essa bobina que tá aí, você não vai conseguir sintonizar os 40 não.